Na semana passada, meu pai, de 46 anos, estava prestes a se casar com Cíntia, de 44 anos. Eu, de 24 anos, não estava presente porque meu convite foi rescindido pelo meu pai devido a uma falsa alegação feita por Cíntia há cerca de um mês, acusando-me de roubar suas joias de casamento. Cíntia e meu pai estavam juntos há 3 anos, e eu sempre me esforcei para ser amigável com ela, mas ela parecia não ter interesse em ser minha amiga. Minha mãe faleceu quando eu era muito jovem, então não tive problemas com o fato de meu pai estar namorando outra pessoa. Não sabia por que Cíntia não gostava de mim, mas há cerca de um mês ela me convidou para ir à sua casa. No telefone, disse que queria melhorar nosso relacionamento, já que estava prestes a se casar com meu pai. Achei a iniciativa boa, mas também estava desconfiada. Inicialmente, disse não, mas ela foi insistente, então decidi visitá-la após o trabalho. Quando cheguei lá, ela foi muito calorosa e simpática comigo. Meu pai ainda não tinha voltado do trabalho enquanto conversávamos por cerca de 1 hora. Estávamos apenas nós duas em casa. Em algum momento, levantei-me para usar o banheiro, e foi então que Cíntia deve ter colocado suas joias de casamento na minha bolsa. Não sei exatamente como ela fez isso, pois fiquei fora por apenas cerca de 2 minutos. Quando voltei, tudo parecia normal. Meu pai voltou para casa pouco depois, assim como minha meia-irmã Diana, de 16 anos, que estava na escola para um ensaio de teatro. Cíntia escolheu o dia perfeito para armar para mim, já que éramos só nós duas em casa e ela poderia facilmente me acusar de qualquer coisa, tornando a situação crível. Depois que meu pai e Diana chegaram em casa, Cíntia começou a falar sobre o casamento. De repente, ela se virou para mim e disse que queria me mostrar suas joias de casamento. Então, voltou para seu quarto para pegá-las. Como vocês podem imaginar, ela não encontrou as joias no quarto e começou a ter um ataque de nervos. Todos ficaram muito preocupados, pois as joias eram valiosas. Então, começamos a procurar pela casa inteira. Nem me passou pela cabeça que alguém pudesse olhar na minha bolsa, já que eu sabia que não tinha pegado nada. Ninguém tinha motivo para suspeitar de mim. Depois de quase 1 hora de busca sem sucesso, Cíntia sugeriu que talvez devêssemos verificar nossas bolsas e outros lugares improváveis. Quando olhei na minha bolsa, sem esperar encontrar nada, fiquei surpresa ao ver as joias lá dentro. Fiquei chocada ao tirá-las da bolsa. Cíntia e todos os outros ficaram sérios, tentando entender as implicações daquela situação. Cíntia disse que estava aliviada por termos encontrado as joias, mas muito chateada comigo por supostamente ter feito algo assim. Tentei explicar que não tinha feito nada e que as joias apareceram na minha bolsa sem explicação. Enquanto falava, sabia o quão ridículo isso parecia para todos, mas era verdade. Ela disse ao meu pai que sempre sentiu uma desconexão entre nós e que tentou trabalhar nisso, mas que eu parecia muito fechada para reconhecer seus esforços. Cíntia alegou que até mesmo no dia do noivado, eu não estava feliz e até comentei que achava que eles estavam se precipitando. Ela fez parecer que eu nunca gostei dela, quando na verdade era o contrário. A pior mentira foi quando disse ao meu pai que, naquele dia, quando me chamou para visitar, me deixou sozinha em casa para falar com um vizinho sobre um problema com a cerca compartilhada. Ela afirmou que foi nesse tempo que eu entrei no quarto onde as joias estavam guardadas e as roubei para arruinar o casamento deles. Tudo isso era um monte de mentiras, e fiquei enfurecida por ela estar tentando me acusar de algo assim. Era simplesmente ultrajante, então comecei a gritar com ela. Tentei contar a verdade ao meu pai, mas ele parecia realmente desapontado. Disse que não queria discutir nada comigo naquele momento e pediu para eu sair. Recusei-me a ir e continuei tentando convencê-lo de que não sou uma ladra e que nunca faria algo assim para sabotar seu casamento. Também tentei explicar a verdade sobre meu relacionamento com Cíntia e que eu havia saído da sala para ir ao banheiro enquanto estávamos lá. Meu pai se recusou a ouvir e disse que estava exausto do trabalho, então não podia pensar nisso agora. Eventualmente, tive que sair porque tanto meu pai quanto eu estávamos ficando muito agitados e eu não queria que a situação piorasse. Pensei que poderia explicar tudo para ele mais tarde, quando estivéssemos mais calmos, mas nunca tive essa oportunidade. Na manhã seguinte, meu pai me enviou um e-mail dizendo que não queria mais falar comigo. Ele também disse que não me queria no casamento. Aparentemente, Cíntia havia falado com ele, e ele escolheu acreditar nela em vez de mim porque, bem, ela era sua futura esposa e ele confiava nela implicitamente. Ela também me contou muitas mentiras sobre como eu a tratava mal, mesmo quando ela tentava ser gentil comigo nos últimos 2 anos.
Agora, ele achava que era melhor para nós passarmos um tempo separados e que eu poderia voltar quando estivesse pronta para aceitá-la como parte da família. Pensei em entrar em contato com ele para contar a verdade, mas não havia motivo para isso, pois ele já havia escolhido o lado dele. Apesar de ser meu pai e de ter me criado desde pequena, ele acreditava que Cynthia estava certa sobre meu caráter e pensava que eu era uma ladra. Isso era tudo o que eu precisava saber para decidir não entrar em contato com ele novamente. Eu o bloqueei em todos os lugares. Não era como se eu não estivesse machucada, acredite, eu estava. Mas qual é o ponto de tentar manter contato com alguém que nem acredita em você? Quando ele escolheu acreditar em Cynthia, ele deu a entender que eu era, na verdade, uma ladra sem ética ou moral. E eu não podia aceitar esse tipo de desrespeito. Então, fiz o que era melhor para mim e cortei contato. Não nos falamos durante o mês seguinte. Na semana passada, apenas 1 hora antes da cerimônia, fiquei muito surpresa quando Diana apareceu inesperadamente na minha casa. Ela já havia vindo para alguns jantares nos últimos dias, então sabia onde eu morava. Chegou vestida como dama de honra, o que me deixou muito confusa. Diana parecia realmente perturbada, então perguntei o que estava acontecendo. Apesar dos problemas com a mãe dela, nunca tratei Diana mal. Ela sempre foi muito doce comigo, e eu a considerava uma boa garota. Convidei-a para entrar e conversar, pois podia ver em seu rosto que ela estava trazendo más notícias. Era significativo que ela estivesse ali no dia do casamento da mãe, faltando apenas 1 hora para a cerimônia. Eu precisava saber o que estava acontecendo porque, se envolvesse meu pai, eu não poderia deixar nada de ruim acontecer. Mesmo que não estivéssemos nos falando, ele ainda era meu pai, e eu lhe devia isso. Quando ela se sentou, começou a ficar muito nervosa. Então, eu a ajudei a se acalmar e a conversar. O nervosismo dela estava me deixando nervosa também. Eventualmente, ela deixou escapar o que a estava incomodando. Diana percebeu que Cynthia estava tendo um caso. Ela me contou que, 2 semanas antes do casamento, estava voltando da escola com alguns amigos e viu Cynthia em um café de mãos dadas com outro homem. Diana confrontou a mãe sobre isso quando chegou em casa, mas Cynthia negou tudo e ficou na defensiva. Isso apenas confirmou as suspeitas de Diana de que sua mãe estava tendo um caso e traindo seu noivo. Diana até bisbilhotou o telefone da mãe enquanto ela dormia e encontrou provas do caso, confirmando suas suspeitas. Mas ela não sabia o que fazer sobre isso, então manteve a boca fechada por 2 semanas. Logo antes do casamento, sua consciência pesou e ela percebeu que não podia deixar meu pai se casar com Cynthia sem saber a verdade. Diana estava realmente nervosa em ir contra a mãe, pois sabia que as consequências seriam terríveis, mas sentiu que tinha que contar a alguém. Como ela era bastante tímida e reservada, achou que eu era a única pessoa que poderia ajudá-la nessa situação. Em determinado momento, Diana começou a chorar no meu sofá, e eu senti muita pena dela. Não conseguia imaginar como devia ser saber que sua mãe estava traindo seu padrasto e não poder dizer nada por medo e desamparo. Ela me disse que, no último momento, percebeu que simplesmente não podia deixar o casamento acontecer. Meu pai sempre foi maravilhoso para ambas, e ela não podia traí-lo desse jeito. Apreciei muito a coragem dela. Ela implorou para que eu fosse com ela ao casamento e revelasse a verdade, pois estava realmente assustada e tremendo de medo. Decidi ir junto e seguir os planos dela. Além disso, eu nunca perderia a oportunidade de colocar Cynthia em seu lugar depois do que ela fez ao meu relacionamento com meu pai. Diana e eu dirigimos até o local do casamento. Quando chegamos, todos ficaram chocados, principalmente porque eu estava vestida de forma casual e ninguém esperava que eu aparecesse assim no casamento do meu pai. Todos sabiam sobre a briga que tivemos 1 mês atrás. Algumas pessoas nem sequer esperavam que eu comparecesse. Além disso, a família de Diana estava muito preocupada porque ela havia desaparecido apenas 1 hora antes do casamento. Todos estavam esperando por ela para que pudessem começar a cerimônia. Quando nós duas entramos, meu pai e Cynthia ficaram chocados. Imediatamente, Cynthia decidiu ignorar minha presença e caminhou até Diana, perguntando onde ela havia estado na última hora, já que todos estavam esperando por ela para começar a cerimônia. Cynthia estava muito preocupada porque Diana não estava respondendo às suas mensagens. Então, Cynthia veio em minha direção e perguntou por que Diana tinha trazido essa sujeira, referindo-se a mim, no dia mais importante de sua vida. Isso realmente me irritou. Decidi não esperar mais e falei alto o suficiente para que todos ouvissem. Contei a todos o que Diana tinha me dito sobre o caso de Cynthia.
Disse que estava ali com Diana para ajudar meu pai, para que ele não fosse ingênuo ao ponto de se casar com Cíntia. A expressão no rosto de Cíntia quando revelei isso foi impagável, e eu consegui aproveitar por alguns segundos antes que ela se lançasse em mim e começasse a me bater. Fui pega de surpresa, pois não esperava que ela me atacasse fisicamente daquele jeito. Ela arranhou meu rosto algumas vezes enquanto estava em cima de mim, mas consegui me recuperar rapidamente e minha reação de luta entrou em ação. Empurrei-a para longe, e eventualmente as pessoas conseguiram nos separar. Para que fique registrado, não sou fã de brigas físicas, mas acabei dando um tapa nela e honestamente, me senti muito satisfeita por isso. De qualquer forma, uma vez que fomos separadas, Cíntia começou a chorar lágrimas de crocodilo, fingindo estar profundamente chateada. Ela murmurava algo sobre como sua própria filha a havia traído e então, se virou para meu pai, afirmando que nunca sonharia em traí-lo. Meu pai parecia muito confuso e disse que precisávamos conversar como uma família primeiro. Fomos para uma sala reservada, onde Diana contou pessoalmente ao meu pai tudo o que havia visto no telefone de Cíntia. Cíntia instantaneamente percebeu que estava encrencada e tentou alegar que mexer no telefone dela era uma violação de privacidade, e que não permitiria isso novamente. No entanto, meu pai insistiu, e ela acabou cedendo e mostrando o telefone para ele. Quando meu pai viu o conteúdo do telefone de Cíntia, ele disse a ela que o casamento estava cancelado e que não queria mais vê-la. Ele pediu para ela sair, mas ela se recusou, implorando por uma chance de explicar. Decidido, meu pai anunciou que voltaria para casa. Ele saiu com Cíntia correndo atrás dele, tentando falar com ele, mas ele não estava interessado. Ele entrou no carro e voltou para casa. Ficamos apenas Diana e eu. Com medo do que poderia acontecer com Diana, disse a ela para arrumar suas coisas e que poderíamos ir para minha casa. Eu tinha certeza de que Cíntia não queria vê-la. Cíntia era contra a ideia, mas Diana afirmou que não queria estar perto da mãe naquele momento, considerando o que ela tinha feito. Então, Diana voltou para casa comigo e tem morado comigo desde então. Não voltei para o salão do casamento, mas ouvi do meu tio que Cíntia deu instruções para a equipe do hotel servir o almoço aos convidados e anunciou a triste notícia de que o casamento estava cancelado, permitindo que todos fossem para casa depois. Ela nem ficou para o almoço, simplesmente fez o anúncio e voltou para o quarto, provavelmente para chorar. Desde então, ninguém ouviu falar do meu pai. Estava preocupada com ele e queria verificar como ele estava. Eu estava planejando visitá-lo. Mas, ontem à noite, meu pai me ligou. Pensei que ele iria me agradecer ou pelo menos pedir desculpas por me tratar mal no mês passado. Em vez disso, ele disse que estava realmente decepcionado com a maneira como eu lidei com a situação no dia do casamento. Ele me disse que, se eu realmente quisesse ajudá-lo, deveria ter entrado em contato pessoalmente e falado em particular, em vez de fazer aquele anúncio público e humilhante. Fiquei realmente chocada por ele estar colocando a culpa em mim. Fiquei muito brava e comecei a dizer que eu teria feito isso, mas que a atitude desrespeitosa de Cíntia comigo me irritou e que precisei me defender. Meu pai ignorou isso e apenas disse que, se eu realmente quisesse protegê-lo, deveria ter falado com ele em privado. Agora, ele sentia que se tornou motivo de chacota para a família, e a culpa era toda minha. Ele desligou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Agora estou me perguntando se fiz a coisa certa ao anunciar publicamente que a noiva do meu pai estava traindo ele no dia do casamento. Para esclarecer, eu havia bloqueado meu pai em todos os lugares, então ele conseguiu me ligar usando o número de telefone do trabalho. Foi assim que ele conseguiu entrar em contato comigo. O pai de Diana não está presente na vida dela. Cíntia teve Diana com um colega de trabalho de um emprego anterior. Quando ele descobriu que Cíntia estava grávida, ele se afastou e rescindiu quaisquer direitos sobre a criança. Cíntia não quis pedir pensão alimentícia, pois ficou muito ofendida pelo fato de que ele não queria nada com ela ou com o bebê. Então, ela cortou todos os laços com ele e saiu da empresa para começar a trabalhar em outro lugar. Desde então, eles não mantiveram contato, e Diana nunca conheceu o pai biológico. Diana voltou para casa comigo, já que ela não queria estar com a mãe naquele momento e não se sentia confortável em voltar para a casa do meu pai. Eu era sua aposta mais segura, e não me importo de tê-la aqui. Ela é doce, quieta e me ajuda com as tarefas. Acho que mencionei antes que sempre tivemos um bom relacionamento, diferente do que eu tenho com a mãe dela. Eu odiaria ter Cíntia como parte da minha família, mas no momento, isso não é algo com o que eu realmente precise me preocupar. Então, como já comentei, há 3 dias recebi aquele telefonema do meu pai, e acabamos nos envolvendo em uma discussão.
Estava refletindo se ainda era culpada por humilhá-lo no casamento. Após conversar com várias pessoas da família, percebi que não sou a culpada. Ele estava sendo irracional. Fiz o que precisava ser feito, e embora anunciar isso publicamente talvez não tenha sido a melhor decisão, sinceramente, não me importo. Muitas pessoas da minha família acham que o que fiz foi perfeitamente justificado. Para deixar claro, ninguém acha que meu pai deveria se sentir humilhado pelo que aconteceu. A maioria sente pena dele, mas ninguém o trata como motivo de chacota da família, como ele acredita. Isso é simplesmente ridículo. Pessoalmente, não acho que o que ele fez comigo há um mês foi justificado. Ele literalmente me cortou e desconvidou do seu casamento com base no que Cynthia disse. Foi a palavra dela contra a minha, e ele escolheu acreditar em Cynthia em vez de acreditar na própria filha. Então, por que eu deveria me preocupar com o que ele sentiria antes de fazer um anúncio para salvá-lo de outra pessoa? Do jeito que ele está agindo é realmente irracional, e eu acho que não quero falar com ele agora, pelo menos até que ele peça desculpas. Mesmo assim, não tenho certeza se nosso relacionamento pode ser reparado. Olá pessoal, trago mais atualizações. Atualmente, já faz quase 2 semanas desde o dia do casamento e Cynthia ainda não entrou em contato conosco. Não sei o que ela está planejando fazer. Diana ainda mora comigo, e estou satisfeita com isso, já que realmente não me importo de tê-la por perto. No entanto, a escola dela vai reabrir em alguns dias e as férias de verão estão quase acabando. Ela precisa trazer muitas coisas de casa se pretende continuar morando comigo. Dinheiro não é um problema para mim, pois ganho o suficiente para apoiá-la, e sou grata por isso. No entanto, sinto que todo esse conflito precisa ser resolvido em algum momento, pelo bem de Diana, se não pelo meu. Parece que há muitas questões sem conclusão, e agora tudo está meio que pairando no ar. Acho que o que estou tentando dizer é que há muita confusão sobre o que vai acontecer no futuro. Isso vale tanto para mim quanto para Diana, já que nenhum de nós tem ideia do que nossos pais estão fazendo. Isso me faz sentir surpresa e fora de controle, porque não sei o que esperar. Meu pai e eu não falamos desde aquele último telefonema, e sinto que eventualmente terei que entrar em contato com ele. Se Diana quiser ir para a escola, ela precisa trazer seus livros e roupas. Até agora, ela só tem usado minhas roupas, e algumas peças que ela conseguiu trazer após o fiasco do casamento, mas essas roupas não são adequadas para a escola. Mesmo se deixarmos as roupas de lado, ela ainda precisa dos livros. Definitivamente, teremos que voltar à casa do meu pai para pegar essas coisas. Vou ter que falar com ele e coordenar os horários, mas ao mesmo tempo, me sinto muito estranha em relação a isso. Sinto que o relacionamento que eu tinha com meu pai foi completamente arruinado e que talvez nunca volte a ser o mesmo. Falar com ele parece uma tarefa enorme. Felizmente, Diana não sente o mesmo em relação à mãe. Ela me disse que quanto mais tempo fica longe dela, melhor se sente. Parece que Diana nunca realmente sentiu que Cynthia foi uma boa mãe para ela, e, sinceramente, isso não me surpreende. Diana me contou que Cynthia sempre estava mais preocupada com seus amigos e com a imagem que passava aos outros. Em público, ela tratava Diana como se fosse a menina dos seus olhos, mas em privado, não se importava tanto com a filha. Quando Diana era mais jovem, Cynthia costumava deixá-la com uma babá. Assim que Diana teve idade suficiente para ficar sozinha, Cynthia se mudou para a casa do meu pai e só era gentil com Diana quando ele estava por perto. O relacionamento entre elas era muito frio e inconsistente. Posso entender por que Diana está feliz por estar longe dela no momento. Estou de volta com mais uma atualização de tudo o que aconteceu. Há alguns dias, mencionei que precisava falar com meu pai para poder ir à casa dele e recolher todas as coisas de que Diana precisava. Cynthia ainda não entrou em contato com ela, e mesmo que o fizesse, Diana não quer voltar para a casa da mãe. Por enquanto, ela vai continuar morando comigo. Quando postei minha atualização, muitas pessoas me disseram que eu precisava enfrentar a situação e falar com meu pai para resolver tudo. Então, decidi fazer exatamente isso. Depois de postar a atualização, desbloqueei meu pai e enviei uma mensagem perguntando se poderia ir buscar as coisas de Diana. Ele respondeu que sim. Fomos até a casa dele, que estava uma bagunça total, como se não tivesse sido limpa há quase 2 semanas. Meu pai também estava desarrumado. Tentei ignorar isso e cuidar dos meus próprios assuntos, mas, enquanto estávamos saindo, não consegui me conter e perguntei se ele tinha notícias de Cynthia. Ele disse que eles conversaram depois que o casamento foi cancelado,
Pagaram todos os fornecedores e dividiram os custos conforme decidido, mas depois disso ele não teve mais notícias dela. Eu disse a ele que sentia muito por ele ter que passar por tudo isso. Ele apenas assentiu, olhando para o vazio novamente. Ele fez isso durante toda a hora em que estivemos lá, tomando goles periódicos de vinho e olhando para o nada. Nem sequer se preocupou em trocar as roupas de trabalho, o que era incomum, pois ele sempre dizia que se sentia sufocado com as roupas de trabalho e gostava de se trocar assim que chegava em casa. Eu pude ver que ele estava realmente lutando. Eu estava prestes a sair quando ele me parou e disse que queria se desculpar por tudo o que me fez passar. Ele explicou que Cynthia mentiu para ele a respeito de muitas coisas e que só agora percebia que tinha sido enganado como um idiota, simplesmente porque Cynthia queria me tirar de cena. Ele disse que a única razão pela qual acreditou em Cynthia quando ela me acusou de roubo foi porque ela havia mostrado capturas de tela de mensagens onde eu supostamente estava sendo muito rude com ela. Ele achou que isso era prova suficiente, mas agora pensava que talvez essas capturas de tela fossem fabricadas. Suspeitava que ela provavelmente havia pedido a uma amiga para ser rude com ela e depois mudado o nome do contato para o meu. Meu pai também me contou que Cynthia foi muito esperta em me prejudicar. Ela mencionava casualmente em várias conversas os planos que tentou fazer comigo e que eu supostamente cancelei. Isso a fazia parecer a vítima e me pintava como a vilã. Ele percebeu que havia sido manipulado o tempo todo e se sentiu tolo por não ter percebido antes. Então, ele queria se desculpar por tudo isso e começou a chorar. Eu o consolei por um tempo, e Diana também disse a ele que não foi inteiramente culpa dele, e o fato de ele estar arrependido já era um bom começo. Senti-me muito mal por ele, então disse que providenciaria uma governanta para cuidar da casa e o colocaria em contato com um terapeuta assim que pudesse. Não sei se conseguiremos consertar nosso relacionamento, mas pelo menos tenho a satisfação de saber que estou tentando. Cynthia era astuta e manipuladora, e meu pai não conseguia ver através das mentiras dela. Não vou guardar rancor dele por isso, porque ele estava apaixonado por ela. Por mais que me doesse, sei que, se estivesse no lugar dele, talvez também não tivesse sido capaz de ver através das manipulações de Cynthia. O amor pode tornar as pessoas estúpidas e cegas, e Cynthia sabia muito bem como explorar isso. Cynthia era uma manipuladora habilidosa, e eu vi isso em primeira mão. Ela estava claramente tentando me separar de meu pai para poder controlá-lo mais facilmente. Isso é uma forma de abuso, e quando alguém está sendo abusado, eu quero ser o tipo de pessoa que os ajuda, em vez de virar as costas. Meu pai parece genuinamente arrependido, então acredito que fiz a escolha certa. Algumas semanas se passaram até que Cynthia finalmente apareceu. Ela veio à minha casa há alguns dias e disse que estava renunciando aos direitos de mãe sobre Diana, afirmando que não precisava de uma filha como Diana, que teve a audácia de trair a própria mãe. Diana não pareceu se importar nem um pouco, e, para ser sincera, senti-me aliviada e emocionada. Eu já me acostumei a ter Diana por perto e estou feliz por tê-la comigo. Meu pai começou a terapia e estamos tentando reconstruir nosso relacionamento. Ele me disse que vai apoiar Diana financeiramente, então não preciso me preocupar com isso. As coisas estão finalmente se resolvendo para nós como família, e eu não poderia estar mais feliz. Estou feliz por ter uma irmãzinha. Meu pai começou a terapia e estamos tentando reconstruir nosso relacionamento. Ele me disse que vai apoiar Diana financeiramente, então não preciso me preocupar com isso. As coisas estão finalmente se resolvendo para nós como família e eu não poderia estar mais feliz. O que vocês acharam dessa história? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre bom ver o ponto de vista de cada um de vocês. Só pedimos que façam isso com o máximo respeito aos demais espectadores. Obrigada por assistirem até aqui e nos vemos no próximo vídeo.